Olá, começa agora mais uma edição do Você Empreendedor. E hoje estou recebendo aqui a Nayara Yunques, da UP Estúdio Integrado e da Fisiopedic. Seja muito bem-vinda, Nayara, um prazer Obrigada, receber bom você. dia, obrigada. E nós queremos iniciar, então, conhecendo um pouco mais da tua história, como surgiu a UP, conta um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Nayara, eu sou fisioterapeuta formada há 18 anos e o Estúdio Integrado, o UP Estúdio Integrado, ele iniciou há 16 anos, dentro de uma necessidade, né, que surgiu, uma oportunidade que surgiu aqui na cidade. Na época eu estava formada há um aninho só, trabalhando, né, na área hospitalar, que foi a minha primeira formação. Eu fiz uma pós-graduação em terapia intensiva, mas eu já tinha contato com o Pilates numa oportunidade que eu tive de sair do Brasil para fazer um intercâmbio. Então, eu fiz essa formação e quando surgiu a oportunidade aqui em Jaraguá de abrir o meu espaço, eu não hesitei e vim para Jaraguá trabalhar com isso. Então, 16 anos atrás. Maravilhoso. E aí você iniciou já na área do Pilates? Como que foi essa questão, assim? Comecei direto com Pilates, montei o meu estúdio, ele ficava dentro de uma academia, a antiga Academia Impulso na cidade, que era uma academia grande, reconhecida, né? E aí, depois de um ano, 2 anos, na verdade, a gente acabou mudando de endereço e ampliando o espaço. Aí eu comecei a trazer outros profissionais para dentro do espaço, né? Colegas fisioterapeutas, e até alguns 4 anos depois, a gente acabou ampliando de novo, e trazendo colegas de educação física. Ai, muito legal. E hoje, então, quais são as especialidades que vocês atendem lá na UP Estúdio Integrado? O UP ele é conhecido pelo Pilates, né? Porque foi onde a gente começou. Então, agora, recente, nesse novo espaço, a gente está há 7 anos, a gente conseguiu aliar a parte de musculação, né? A parte de treinamento funcional, onde eu trouxe realmente os treinadores, né? Os educadores físicos para compor a equipe, porque a gente sentiu falta, né, dessa formação, desse trabalho com a parte de musculação. Então, a gente tem esses 2 serviços, né, que são as atividades físicas, e além disso, a gente oferece serviços de fisioterapia. Então, a gente tem alguns profissionais especializados na área de osteopatia, na área de GDS e também na fisioterapia tradicional, comum. Uhum. E Nayara, ouvindo você falar assim, 16 anos, Uhum. é um filho já, né? É um filho. É uma estrada, né? São 16 anos, passa uma história, né? Porque realmente foi uma construção. Quem vê hoje o estúdio, né, do tamanho que ele está, com o número de profissionais e de clientes também, né, não imagina, assim, a trajetória, né? Mas realmente foi uma construção, né? Cada, né, fase a gente vai inovando, vai trazendo novos integrantes para a equipe, e assim a gente vai crescendo, né? E você, então, como empreendedora, lembrando esse filminho que está passando na tua cabeça, né? Teve algum desafio no início, ou hoje ainda, que você considera importante, assim, até para trazer de sugestão para os nossos ouvintes? Sempre existem desafios, né? Eu acho que na parte do empreendedorismo, né? Você ter o seu próprio negócio, você sempre tem desafios, né? E são várias as áreas. Eu acho que dependendo, né? Da época, né? Às vezes pode ser um desafio financeiro mesmo, né? De retenção de clientes. Às vezes são desafios com os próprios profissionais, né? Hoje, formação de profissionais, a gente conseguir profissionais capacitados para realmente conseguir solucionar os problemas dos nossos clientes, né? Não são profissionais que às vezes estão disponíveis de imediato no mercado, a gente precisa realmente treinar uma equipe, né? Então, os desafios são inúmeros, com certeza. E falando então sobre o Pilates, que é então talvez o principal, o coração da UP Estúdio Integrado, quais são os benefícios? O que o Pilates oferece então hoje, tanto numa questão preventiva, quanto já em alguma lesão, alguma situação? Bom, o Pilates antes ele era procurado principalmente, né, com o objetivo de trabalhar postura, alongamento, e hoje já tem né, já se tem uma ideia muito mais ampla, né, inclusive vários atletas procuram para trabalhar especificamente grupos musculares que a gente sabe que realmente é a prática do Pilates que traz, né, como prevenção de lesões, pessoas que têm dores, né, então muitas das doenças, né,
disfunções, que a gente chama de disfunções, dores, né? De uma maneira geral, o Pilates, ele é hoje recomendado pelos próprios médicos, né? Então, como reabilitação. Pós-cirúrgicos, né? Enfim, existe uma gama bem ampla de indicações hoje do Pilates. É uma metodologia que é muito e muito importante, traz muito resultado, porque ela faz um mix, né, de benefícios. Então, você, dentro de uma aula, tem os exercícios que propõem um alongamento para o teu corpo, assim como tem exercícios que fazem a parte de reforço muscular, de equilíbrio, a própria respiração, que é algo que a gente às vezes tem dificuldade de colocar dentro do exercício, né? E no contexto, isso tudo vai trazer um benefício melhor para o nosso corpo por estar trabalhando essas variáveis, do que somente um músculo de forma isolada, né? Ou um alongamento de forma isolada. E como você falou, trabalha toda essa questão corporal, mas ele acaba auxiliando também na parte de saúde mental, quando a gente traz essa questão da respiração, do estado de presença, do foco, para pessoas que têm, então, algum transtorno mental de ansiedade, também é indicado? Com certeza. A gente tem dentro da aula, né, a gente tem essa percepção. Hoje, muitas pessoas com a questão de ansiedade mesmo, né, não conseguem se concentrar no próprio exercício, às vezes falta uma consciência corporal, né, não conseguem fazer o exercício, contar as repetições, sentir, né, o que aquele exercício deve oferecer de benefício, aonde ele tem que atingir, né. Então, a gente percebe que existe essa dificuldade de realmente, por conta de ansiedade, muitas vezes, as pessoas não se conectam com o próprio corpo, com o próprio exercício, naquele momento que é para elas, né? E com o passar do tempo, então, ali na prática, vai auxiliando, então, esse processo também. Com certeza, um dos objetivos do profissional que está atendendo em aula é trazer o cliente para a aula. É trazer ele para o momento presente, prestar atenção e respirar. Muito bom. Eu lembro que quando começou a ser difundido o Pilates, aquelas máquinas todo mundo achava estranho, né? Até tem uma história, a história mesmo, que foi inspirado em equipamentos da época. Isso, conta um pouquinho pra gente disso. O Joseph, que é o criador do Pilates, né? Ele foi uma criança que tinha uma doença. Então, ele mesmo criou os exercícios para se autotratar. Né? Então, por isso tem muita questão de respiração. A doença que ele tinha era uma doença respiratória, né? Então, ele criou com base em alguns equipamentos e camas hospitalares também, e aí ele fez alguns equipamentos que hoje é o que a gente tem mais moderno, adaptado, né? Diferente do que ele criou um pouco, mas mais moderno. E trazendo muitos benefícios, então, como você falou, essa questão de fortalecimento e alongamento também. Tanto preventivo quanto para solucionar algum problema. Exato. A gente tem uma gama de público, né, muito variável, desde adolescentes trabalhando postura, correção de escoliose. A gente tem também o público da meia-idade que gosta de se cuidar, que às vezes não gosta de uma musculação, não gosta de fazer academia, mas quer ser ativo, né? Também temos a terceira idade, né, os idosos trabalhando a parte de independência, autonomia, força muscular, flexibilidade, e o público que tem dor, que vem realmente para tratamento. E qual que é a idade mínima, Nayara, que você recomenda para o Pilates? Não existe uma idade mínima, né? Mas a gente costuma pegar mais, costuma atender mais crianças, né? A partir de uns 10 anos, porque eles têm um pouquinho mais de consciência. Como a gente trabalha em grupos menores, grupos de até 3 clientes, né? Por hora, por aula, a gente precisa que essa, né, criança esteja inserida nesse ambiente. Hoje a gente não trabalha especificamente grupos só para crianças, né? Então, talvez crianças menores seria o ideal, né? Ter aula só para crianças, mais lúdica, né? Então, esse não é o nosso foco hoje. Então, a gente acaba inserindo dentro de uma aula normal, né? Com outras pessoas de diversas idades. Então, a gente acaba recebendo as crianças maiores, a partir de uns 10 anos. E aí já pode participar junto com os adultos ali tranquilamente no processo. Pode, com certeza. Muito bom. E Nayara, quais são hoje os diferenciais da UP Estúdio Integrado? O que você sugere assim que o cliente observe antes de escolher, né, um profissional ou um espaço para estar se cuidando?
Bom, o nosso espaço, além de ser, né, um espaço de referência pela história mesmo, né, pela construção, hoje a gente tem uma equipe bem sólida, uma equipe já, né, são 16 anos de casa, desses 16 anos a gente tem uma profissional, por exemplo, que está há 15 anos comigo, né, e outros 10 anos, 7 anos, então a gente tem uma equipe muito sólida que já está em harmonia, que assim, a gente se conversa, tem experiência. Então, é muito fácil, né? O cliente hoje, ele chega, né, procurando o nosso espaço e ele é bem atendido por vários profissionais. Então, existe muitas vezes essa troca entre os profissionais mesmo dentro do espaço, né? Nem sempre o cliente acaba fazendo aula com o mesmo professor e ele percebe como a gente tem essa harmonia, né, de fala da aula, né, do que a gente tem de orientação, muitas vezes, para o próprio caso do paciente, né? E outro benefício, né, outra diferencial, eu acredito, que seja a questão de resolução mesmo, né? Como o nosso foco desde o início foi tratamento de dores, disfunções, né? Até por esse motivo, né, na trajetória do UP, foi onde eu comecei a fazer outras especializações, né, como a osteopatia, por exemplo, foi com o interesse de trazer o conhecimento dessas outras áreas para dentro do Pilates, para a gente ter realmente os resultados que muitas vezes a gente não consegue só com uma modalidade, né? Então, o Pilates, puramente Pilates, às vezes a gente pode ter um pouco de dificuldade, a gente precisa, na verdade, raciocinar em cima do paciente. Então, eu acho que o resultado que a gente tem hoje é muito mais rápido, muito mais assertivo, e isso com certeza faz o diferencial. Uhum. E os próximos passos, então? Os próximos 16 anos, no mínimo? O que vocês têm de planejamento? Bom, o grupo ele está grande já, né? Eu acho que está bem consolidado. O nosso espaço hoje ele é um espaço que a gente tem ainda como crescer na parte dessas especialidades, né? Então, o projeto para o UP hoje é a gente realmente difundir, né, esses nossos tratamentos da fisioterapia, né, para que o paciente, os clientes saibam que eles podem procurar o nosso serviço para solucionar uma dor que muitas vezes, né, vem acompanhando eles há meses. A gente já tem paciente, por exemplo, com casos de cirurgia, indicação de cirurgia, onde a gente reabilita em questões de poucas sessões e essa pessoa realmente fica, né, sem dor, com autonomia nas tarefas do dia a dia, né? Então, nosso objetivo hoje é priorizar mais esse tipo de trabalho, né? De a gente conseguir auxiliar mais as pessoas com dores para conseguir reverter esses quadros de dores, né, mais crônicas. Na parte do Pilates e do treinamento funcional, a gente também, né, tem sempre o interesse em fazer um crescimento, né, mas hoje realmente o nosso espaço físico, ele está praticamente já bem servido, bem completo, né, a gente tem hoje cerca de 160 clientes mensais, né, sendo atendidos por esses 8 profissionais. Uhum. Muito bom. E a fisioterapia, na verdade, ela traz uma gama muito grande de especialidades, assim, de atendimento. Eu vejo, assim, tanto Pilates quanto atendimento individual, mas mesmo nesse atendimento individual tem várias especialidades. Não sei se é especialidades o nome, né? Sim, isso. Então, o profissional hoje que escolhe essa formação, ele tem várias possibilidades, né? Isso, por isso que dentro do nosso grupo, né, a gente tem realmente essa harmonia, essa conversa e bons resultados, porque cada profissional ali tem várias formações além do Pilates, né? Então, a gente tem realmente uma troca muito positiva de própria especialidade para especialidade, né? O objetivo sempre é discutir o caso do paciente, como auxiliar, né? Qual especialidade até é mais indicada, porque nem sempre, né, o Pilates vai ser indicado, nem sempre a própria osteopatia, né? Então, esse é um dos nossos grandes objetivos lá dentro do UP hoje, né? A gente conseguir fazer uma avaliação daquele cliente e poder fazer uma indicação da melhor especialidade pro problema dele, né? Então, realmente, na fisioterapia a gente tem diversas especialidades e cada uma consegue contribuir para cada disfunção. Então, o nosso objetivo hoje, né, nosso desafio hoje é entender a dor do cliente
e conseguir fazer a indicação correta de tratamento, para que ele não perca tempo. Ótimo, exatamente, porque o tempo é o que a gente tem de mais valioso, né? Com certeza. E quando se trata de disfunção e dor, né, a gente quer solucionar de maneira rápida. Isso. Exato. E aí, Nayara, você comentou um pouquinho antes comigo sobre a Fisiopedic, que é a sua outra empresa. Sim. Então, gostaria que você contasse um pouquinho para nós também sobre a Fisiopedic. Bom, a Fisiopedic surgiu recente, né? Tem 1 ano de clínica, completou agora em março. Surgiu da necessidade também de a gente estar atendendo esse público da área de pediatria, né? Então, é uma clínica de fisioterapia exclusivamente pediátrica, né? Eu já trabalho nesse ramo da pediatria, né? Como osteopata, né? Então, hoje eu trabalho só com osteopatia. E a pediatria tomou conta da minha agenda, tomou conta do meu coração. Hoje, minha dedicação realmente é essa, né? Como atendimento. Então, além da gestão, né, do Up Studio e da Fisiopedic, eu atuo como osteopata, né? Atendendo a grande maioria dos bebezinhos, né? Então, a necessidade de ter um espaço lúdico, né? Um espaço adequado para atendimento dessa família, né? Eu recebo muitas mães em amamentação. Então, você ter um ambiente adequado para atendimento dessa família, dessa mãe, né, com recém-nascido, e junto à ideia de trazer novamente, né, fisioterapeutas referência, né, de diversas áreas, foi onde que surgiu a ideia de abrir a Fisiopedic. Nayara, e teve algum momento específico, assim, da sua vida que você sentiu a necessidade de trazer esse serviço? Eu estava atendendo, né, dentro do UP, os meus bebezinhos, né, e realmente, quando a gente começa a atender certos bebês, a gente precisa fazer um acompanhamento. Então, às vezes, a gente, né, ficava até 1 ano de idade fazendo o acompanhamento dessa criança, e ali a gente tem uma dificuldade de atender ela se não é de maneira lúdica, se não, ela não tem um ambiente propício. Então, acaba ficando desgastante, a criança chora, ela não se sente confortável, né? Então, ter um ambiente próprio, né, onde ela possa brincar, onde ela possa se distrair, né, que ela fique confortável, é muito mais fácil para a gente conseguir acessar essa criança e tratar, e obviamente o nosso resultado é muito maior. E em relação à questão da fisioterapia para as crianças, também existem várias especialidades, né? Respiratória, a de mobilidade. Isso. Esse grupo, né, onde hoje a gente está em 5 profissionais na Fisiopedic, né, cada uma trabalha numa área, onde realmente já eram profissionais que eu também conhecia, como eu já estava vivenciando esse mundo, né, da pediatria, a gente sempre tem troca com outros profissionais, né, então hoje a gente tem no grupo uma fisioterapeuta respiratória, uma fisioterapeuta que é da parte neurológica, que trabalha com crianças que tem autismo, TEA, né? Temos uma fisioterapeuta pélvica, né? Que é uma área também pouco, né, conhecida. E também temos mais uma fisioterapeuta agora trabalhando na parte neurológica também. E faz muita diferença aqui em Jaraguá, principalmente essa época do ano que a gente começa a ter uma transição de estação. Eu lembro que os meus pequenos, eles tinham muito a tal da bronquiolite. E aí precisava sempre do auxílio da fisioterapeuta, porque eles não conseguem expelir, né, a secreção. E funciona muito. Sim, hoje a gente tem muitas indicações vindo para fisioterapia respiratória. É muito comum a mãe já, né, ser indicada, né, procurar o PA, né, dependendo do pediatra, né, o médico que está lá. Eles acabam indicando diretamente vir para fisioterapia respiratória para associar e o tratamento ser mais rápido, né? Para melhorar a qualidade dessa criança, né? Não só a eliminação de secreção, mas também a parte respiratória ficar mais confortável, conseguir descansar, dormir. Porque a gente sabe que uma criança que está nessa fase, né? Fica atrapalhada, né? O sono atrapalha, a alimentação, tudo isso. Então, um dos objetivos é trazer o conforto também. E ajuda a acelerar essa recuperação da criança também. Com certeza. Quando a gente tem um corpo funcionando adequadamente, né, ele acaba melhorando, né, esqueci. Ele acaba se restabelecendo, né, de forma mais rápida.
Nayara, e conta um pouco pra gente o que que é a osteopatia e como ela pode ser utilizada nos bebês, então, nas crianças. Então, vou falar da minha área agora. Agora é fácil, né? Bom, a osteopatia, ela é uma especialidade do fisioterapeuta aqui no Brasil, né? Mas fora, ela é uma faculdade, né, que pode ser cursada diretamente, né? Então, cada continente tem uma regra, tem uma maneira de ter essa formação. No Brasil é o fisioterapeuta. Então, a gente primeiro precisa fazer a fisioterapia, cursar a faculdade e depois a formação de osteopatia, né? A osteopatia, ela é uma terapia manual, né? Onde a gente procura, né, o funcionamento do corpo. A gente procura identificar aonde existem restrições de movimento, aonde existem perdas de mobilidade, pode ser uma articulação, pode ser um tecido. Onde não funciona bem, a gente tem um sintoma, né? Então, quando a mãe procura, né, dentro da osteopatia pediátrica, né, o atendimento para o bebezinho, então aquele bebezinho que regurgita com frequência, né, o bebezinho que está com alguma dificuldade na amamentação, a gente já procura identificar quais são os grupos musculares, quais são as articulações que não estão funcionando bem, para a gente tratar via terapia manual, né, são toques sutis, mas toques nas regiões onde precisa, para o corpo, né, desse bebê ficar relaxado e conseguir funcionar de maneira adequada. E isso, doutora. Ai, meu Deus. E isso, Nayara, tem a ver com a gestação, então, com esse processo da formação do bebê dentro do útero, da posição que ele fica? Sim, existem vários indícios, agora eu me perdi. Depois o Rafa que lute lá. Luta aí, Rafa. Corta isso aí tudo. Existem várias teorias, né? Várias indicações de o que causa, né? Um torcicolo no bebê, uma limitação de alguma mobilidade, né? Então, de uma maneira geral, a posição que o bebê está dentro do útero é algo que realmente influencia, onde os estudos mais citam, né? Posição que esse bebê estava. Se esse bebê ele ficou muito tempo na mesma posição, muito tempo, encaixou muito cedo, esse bebê ficou pélvico, cada forma que esse bebê está lá dentro da barriga traz uma moldagem, a gente chama de moldagem, né? Esse corpinho ele foi crescendo naquela posição e muitas vezes ele não consegue se readaptar, né, aqui fora, né, com a gravidade agindo, então ele fica preso, né, numa posição que ele estava lá dentro do útero. Então, as questões, né, intrauterinas, elas realmente trazem bastante consequências e também temos a questão do parto, né, então partos prolongados, partos muito rápidos, né, cada tipo de parto pode trazer também uma característica, né, no corpinho que pode ficar ali com dificuldade de se resolver. Uma marca, né, como se fosse uma marca. Sim. Eu acho maravilhoso que a gente tem isso à disposição agora, assim, e ouço falar, para mim, pelo menos há uns 4 anos, eu acho que é uma coisa assim, ou menos até, de amigas, né, que tiveram bebês e que passaram por essa avaliação e o quanto isso tem ajudado as famílias de uma forma geral, porque essa mamãe também acaba ficando preocupada se às vezes esse bebê tem uma dificuldade no processo de amamentação e tudo mais, né? É uma especialidade que está sendo mais conhecida agora? Com certeza. A parte da osteopatia pediátrica, né, ela está sendo difundida, assim, amplamente no Brasil agora, né, a gente tem vários cursos de formações, até uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, né, nós tínhamos muitos profissionais vindo de fora para trazer os cursos, né, foi acho que onde tudo começou a expandir mais no Brasil, e hoje a gente tem escolas muito importantes aqui no Brasil mesmo, né, professores daqui, né, difundindo a osteopatia pediátrica, né, então realmente é uma área que vai crescer muito ainda, até porque a gente precisa, né, realmente assim, a busca pela osteopatia pediátrica está sendo, né, muito procurada, está sendo, né,
muito difundida, as mães realmente estão buscando cedo, né, para auxiliar na questão, né, de amamentação. Esse início de vida, né, tem muitas coisas que acontecem, a disquesia, o refluxo, né, então, assim, ninguém quer mais dar remédio, né, Uhum. as pessoas buscam, né, tratamentos que são mais sutis, que a gente consegue resolver sem grandes intervenções, então a osteopatia, ela realmente está sendo muito procurada. E seria então, você indicaria que as mamães se planejassem para fazer pelo menos uma consulta de avaliação quando o bebê nasce? Sem dúvida. Mesmo sem ter uma real, né, necessidade no primeiro momento, eu recebo muitas mães que vêm para uma avaliação, né? Eu sempre indico, trago o bebê para avaliação já nos primeiros dias de vida. Por quê? Porque a amamentação, primeiro de tudo, é desafiadora, né? Para a grande maioria, e às vezes a gente tem sinais já acontecendo do corpinho do bebê que tem alguma disfunção e que não é perceptível, né? Aos olhos dos pais, aos olhos dos outros profissionais que estão acompanhando, né? E a gente consegue muitas vezes já ali poupar, né? Uma disfunção, né? Uma dificuldade que pode acontecer posteriormente, né? E até mesmo identificar torcicolos, né, precocemente, fazer uma boa orientação para essa família, né? Muitas mães têm dúvidas, né, de como manusear o bebê, como que eu vou colocar ele de barriguinha para baixo, fazer o tummy time, já posso fazer, né? Então, na verdade, a consulta serve até mesmo para tirar todas essas dúvidas, orientar essa família, que com certeza a gente consegue prevenir, né? Muitas questões como assimetrias, que hoje tem acontecendo muito, né? E é por falta de orientação mesmo de como manusear essa criança. Exato, eu passei por essa questão, né, numa gestação de há 10 anos atrás, ter um bebê pélvico sentado, né? E só que eu não percebi isso já no primeiro momento, mas com o passar dos dias, eu percebi que ela sempre tombava a cabecinha para um lado e rotacionava o queixo. E eu falava, gente, isso não é normal, porque, né? Aí as pessoas, não, é porque ainda não tá com o pescoço durinho e tal. Enfim, a gente conseguiu diagnosticar depois que ela estava com uns 40 dias e já iniciar a fisioterapia. Mas hoje, conhecendo tudo isso, me cai a ficha que eu não conseguia amamentar. Porque provavelmente a forma que ela ficava na mama, isso era muito dolorido para ela, ou enfim. Sim. O torcicolo, né? O torcicolo hoje, na verdade, a gente tem algumas classificações, né? Além do congênito, existem outras classificações, né? É uma forma que vai atrapalhar a amamentação, por quê? Porque influencia diretamente no funcionamento da mandíbula, né? No posicionamento da cabeça e do pescoço desse bebê. Então, pode ser um fator que atrapalha a amamentação, sim, né? Então, por isso que a gente pede, né, para esse bebê vir precocemente, porque as disfunções, né, essas questões relacionadas ao pescoço e o torcicolo hoje está muito presente, né? O congênito, ele é um torcicolo mais, menos frequente, né? Então, realmente, o índice, o percentil é baixo, mas os outros torcicolos não, ele é muito frequente. Então, isso realmente gera muitas adaptações, né, e dificuldades. E essa mãe, então, que por algum motivo não fez essa avaliação inicial, quais são os sinais que ela pode estar atenta no bebê, assim, que há um incômodo ali? Eu costumo dizer que mãe sempre sente, né, que tem alguma coisa de diferente, né? Então, os sinais são vários, né? Então, inclusive, a gente costuma indicar, né, observar, então, posicionamento, né? Sempre o bebezinho tá deitado, ele vira a cabecinha só para um lado, né? Aí as mães às vezes comentam, não, mas ele consegue virar para o outro lado, apesar de ter uma preferência. Então, ele tem uma preferência, né? Aceitar virar o pescoço para um dos lados, né? Já é um indício de que tem alguma disfunção, né? Porque existem disfunções e disfunções, né? Então, observar realmente na movimentação do bebê as preferências, as dificuldades fisiológicas, né? Então, um bebê que tem uma dificuldade para rotar, um bebê que tem dificuldade para mamar, para evacuar, se tem questões com gases, né? Tudo isso já mostra que esse bebezinho tem alguma disfunção em alguma região do corpo,
Por isso que eu costumo dizer que, sim, a osteopatia ela é indicada a passar, né, com esse bebezinho recém-nascido, porque tem muita coisa que a gente consegue contribuir, né? Esse corpinho, ele ainda tá com aquela moldagem dentro do útero, né, amassadinho. Ele precisa de um auxílio realmente para funcionar adequadamente. E é tranquilo para os bebês receber esse cuidado, esse carinho, que às vezes as mães podem se preocupar, porque tem quando fala de osteopatia, às vezes lembra do estalo, Sim. enfim, né? Alguns pais vêm meio apreensivos, né? Você não vai estralar o meu filho, né? Não, as técnicas, né, não são manipulativas igual é no adulto, né? Elas são realmente toques muito sutis, até porque o bebê ele é muito frágil, né? Ainda os ossinhos estão em formação, né? A gente tem muita cartilagem ali, a gente não tem o osso ainda, por exemplo, igual no crânio do bebê, né? Então, ele é muito molinho, né? Flexível, então realmente o toque é muito sutil, né? E aí a importância de você ter, então, um profissional mesmo altamente qualificado Com para certeza. fazer esse processo. Sim, a grande maioria dos bebês gosta do toque, né? O toque, ele é muito relaxante para o corpo do bebê, né? Inclusive, existem as massagens, né? O Shantala, que é muito difundido, porque realmente o nosso corpo, né? A pele, ele é um órgão sensorial, então o toque, ele é prazeroso. Então, a grande maioria dos bebês, eles relaxam com o tratamento, né? É claro que existem exceções, mas isso é de acordo com o funcionamento do bebê, do corpinho dele. Então, tem alguns bebês que eles estão mais reativos, mais tensos, né? Por questões, às vezes, do corpinho, onde está a trava dele. E o toque pode não ser agradável num primeiro momento, né? Mas a grande maioria, na verdade, reage muito bem, ficando relaxado e já trazendo os benefícios na própria sessão. Muito bom. E crianças um pouco maiores, Nayara, também é indicado? Sim, hoje eu tenho procura de diversas idades, né? Então, desde disfunções de pisada, alterações de pisada, crianças com dificuldades de coordenação mesmo, né? Das perninhas, de correr, né? Os pais procuram bastante por essas indicações, questões posturais, né? Torcicolos que acontecem depois com crianças maiores, né? Que estão fazendo às vezes uma atividade física, dão mau jeito, né? Então, hoje eu atendo diversas idades. Muito legal. Nayara, então queria aproveitar e pedir para que você gravasse uma mensagem para os teus clientes que estão assistindo. Bom, queria agradecer então os clientes, né, tanto do Up Studio Integrado quanto da Physiopedic pela confiança, né, no nosso trabalho. O meu objetivo sempre como profissional fisioterapeuta, desde lá do início, onde eu criei o Up, né, foi trazer seriedade, foi trazer comprometimento com o meu trabalho, também com os meus colegas, né, todos os profissionais que trabalham comigo hoje, eu trago isso sempre, né, como mensagem. Eu acho que a gente trabalhando de forma correta, né, séria, a gente realmente consegue trazer muitos benefícios para os nossos clientes, né? E poder proporcionar isso realmente é algo muito, muito lindo, né? Então, na nossa profissão, né, eu sou apaixonada pela fisioterapia, trazer realmente isso como resultado, né? Estudar, né, não tem segredo, a gente tem que estudar, a gente tem que trazer como desafio cada paciente, né? Né, solucionar o problema do nosso cliente. Então, não tem como não agradecer, porque se a gente não tem o cliente, né, procurando nosso trabalho também, a gente também não cresce, né? Exato, a gente não consegue servir, né, e Servir, transbordar. exato, Muito bom. exato. E para sua equipe também? Também, né, não tem como trabalhar sem equipe, né? Eu sempre gostei de trabalhar em equipe, né? Eu nunca quis trabalhar sozinho. Eu acho que um trabalho, né, a gente consegue engrandecer muito quando a gente tem trocas, né? Então, essa troca entre os profissionais, né, em ter esse auxílio, né, somar, né, os trabalhos, assim, sempre tem resultados melhores, né, e maiores. Então, o meu grupo, eu sou apaixonada pelos os dois, né? Hoje, do Up e da Physiopedic, né? Realmente, eu realmente gosto do trabalho dos profissionais, né? Eu realmente valorizo cada profissional que está lá, né? Porque sem o trabalho deles, a gente também não consegue crescer, né? Então, ter profissionais sérios, capacitados, né? Dedicados ali com o nosso empreendimento, né?
e que sempre ao longo dos anos estão junto com você buscando se especializar, realmente hoje trazer a profissão, né, da fisioterapia realmente à tona, né, difundir a profissão, né, então a gente realmente está fazendo jus à profissão. Muito bom. Nayara, foi um prazer conhecer você, um pouco da sua história e de um trabalho tão lindo feito tanto na UP quanto na Fisiopedic. É uma honra mesmo. Obrigada. Então, muito grata, sucesso aí nos próximos anos. E aproveito para agradecer você também que esteve conosco em mais um episódio do Você Empreendedor.